Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holdergrafista. Nesse vídeo eu vou trazer uma análise dos bancos médios. E com base em análise de vários pontos, eu vou tentar trazer para vocês quais são os dois melhores bancos médios para quem investe focando em dividendos, ok? Bom, nesse vídeo aqui o que eu vou considerar? A frequência no pagamento de dividendos, ou seja, a quantidade de vezes no ano que esse banco costuma pagar. Por quê? Você concorda que uma empresa como um todo que distribui mais vezes durante o ano, ela possibilita mais oportunidades para você reinvestir e ir crescendo a bola de neve com mais rapidez do que aquele que paga uma vez ao ano só? Entendeu? E com esse sentido aí, eu vou acabar dando mais pontos para aquele banco que distribui mais vezes durante o ano. Aí a consistência no pagamento, ou seja, aqueles bancos que pagam todo ano sem falta, por o máximo possível de anos seguidos, entendeu? Sem faltar nenhum ano sequer no pagamento de dividendos. O crescimento desses dividendos, se foi dividendos que diminuíram com o passar do tempo, se manteram estagnados ou cresceram. Dividend yield histórico alto, ou seja, nós conseguimos ver que daí, historicamente, esse banco acaba remunerando muito bem em relação à cotação do mercado. Um payout sustentável, por quê? Porque tem empresas que acabam pagando uma porcentagem do lucro líquido em dividendos muito próximo do total que a empresa gera de lucro ou até acima do lucro. Então tem que ser um sustentável ali, ok? Política de distribuição de dividendos, mais precisamente o payout mínimo, que daí a partir do payout mínimo, que é basicamente, como eu acabei de falar ali, quanto do lucro líquido que esse banco costuma distribuir em dividendos para seus acionistas, através do payout mínimo da companhia nós conseguimos ter uma noção se ela acaba focando um pouco mais em remunerar seus acionistas através de dividendos ou se ela não tem um foco tão grande nisso. As projeções de lucros e dividendos para os próximos anos, eu vou pegar principalmente de 2022, 2023 e 2024, ok? O controlador, se é um controlador que acaba, que a gente tem uma certeza ali, que acaba se interessando muito mais por dividendos, ou se é um controlador que acaba querendo que esses dividendos sejam reinvestidos na companhia, para ela tentar focar em crescimento. E, por último, também a rentabilidade com e sem os dividendos. Ou seja, qual foi a diferença na rentabilidade final que os dividendos fizeram em cada uma dessas situações, ok? Bom, começando pela frequência dos pagamentos. Eu selecionei os 4 bancos que são, no mínimo, viáveis para dividendos. Os 4 bancos médios que são conhecidos e são viáveis para essa avaliação aqui, que estão abertos na Bolsa de Valores. O Banco BMG, o Banco Banrisul, o Banco ABC e o Banco Pan. Tem outros bancos também, como o Banco Banestes, mas se vocês quiserem, qualquer coisa eu posso trazer mais um outro vídeo trazendo esses outros bancos aí. Mas nesse aqui eu trouxe o Banco BMG, o Banco Banrisul, o ABC e o Banco Pan, ok? E no caso desses aqui, em frequência de dividendos, os dois que acabam levando vantagem é o Banco Banrisul e o Banco ABC, com 5 anúncios por ano, ok? Aí quanto ao crescimento de dividendos e também a frequência de pagamentos, nós podemos ver que o Banco BMG nós temos um histórico bem pequeno na distribuição de dividendos, mas se a gente for comparar esse histórico pequeno e fizer um crescimento, um crescimento anual composto, que é o CAGR, desses dividendos de 2019 até 2021, cresceu em média 8%. Mas é claro que esse é um histórico muito pequeno, então acaba ficando um pouco difícil de avaliar. No caso do Banrisul, nós temos um histórico desde 2007 até o ano atual de 2022 em questão de dividendos. E em todos esses anos, ele não pagou nos anos de 2008 e 2009, não pagou dividendos. Mas se a gente for comparar os dividendos distribuídos em 2007 em relação aos distribuídos em 2021, porque 2022 não acabou ainda, então eu não considerei no cálculo. Mas se considerarmos 2007 para 2021,
os dividendos cresceram ao ano, em média, 12,9%, ok? Agora, o Banco ABC, nós temos o histórico desde 2007 até 2022, também dos dividendos. Pagou todos esses anos aqui, sem faltar nenhum ano sequer. E quando nós comparamos 2007 com 2021, os dividendos cresceram em média 11,59%, ok? Aí nós temos o Banco Pan, que, como nós podemos ver aqui, temos o histórico desde 2008, e ele basicamente não pagou dividendos nos anos de 2011, 2013, 2014 e 2017. Não pagou dividendos em todos esses anos, desde 2008 para 2022. Mas se nós compararmos o ano de 2008 com o ano de 2021, os dividendos cresceram em média ao ano 9,65%. Mas teve vários anos ali que ele não pagou dividendos, ok? Agora, o dividend yield histórico. Aqui nós conseguimos ver a média de dividend yield de cada ano, ou seja, os dividendos que o banco distribui em cada ano em relação à cotação das suas ações. Nós podemos ver que no caso do BMG, ele tem uma média de 6,78% de dividend yield, o que é bem alto, só que, como eu falei, acaba podendo estar um pouco distorcido devido ao fato da gente ter um histórico bem mais curto desse banco. No caso do Banco Banrisul, a média histórica é de 6,3%. Aí nós temos o Banco ABC, que a média histórica é de 5,97%, e o Banco Pan, que a média é de 1,93%. E agora o payout médio. O que significa o payout médio? Quanto que ele pagou em relação ao lucro líquido no período dos últimos 10 anos, ok? Considerei mais precisamente os últimos 10 anos. E nesse período aqui, o Banco BMG, no caso nos 3 anos que a gente considerou aqui, porque ele tem um histórico mais curto, ele pagou 60,29% do lucro líquido para os seus acionistas. O Banrisul pagou 46,7%, o Banco ABC pagou 43,87% e o Banco Pan pagou 29,2%, ok? Portanto, eu considero todos esses payouts aqui sustentáveis, porque um payout ali que começa a ser meio suspeito a talvez não ser tão sustentável é um ali na casa dos 80%, 90% ou até 100% ou acima disso. Ali, quem sabe, é um payout que não é sustentável e o acionista de longo prazo pode enfrentar problemas por causa disso. Aqui nesse patamar, eu acabo considerando todos esses aqui como payouts tranquilos, payouts seguros, ok? E daí, em segundo, digamos assim, em segundo ponto, uma vez que todos esses payouts são seguros, eu costumo avaliar o mais alto, porque acaba que esse banco é o que acaba se focando um pouco mais em remunerar os seus acionistas, entendeu? E no caso aqui, o que ganha é o Banco BMG com 60% e depois o Banco Banrisul com 46,7%. Aqui quanto à política de dividendos. De acordo com a política de dividendos da companhia definido no estatuto social dela, qual que é o payout mínimo que é garantido que os acionistas vão receber? Aqui no caso, todos os bancos BMG, Banrisul e ABC, eles garantem pelo menos 25% do lucro líquido vai ser distribuído aos acionistas, com exceção do Banco Pan, que garante 35% pelo menos. Então, acaba que o Banco Pan leva vantagem nesse ponto aqui. Aí, quais que são as projeções do mercado para os próximos anos? O Banco BMG eu não consegui pegar uma projeção para 2024, mas para 2022 e 2023 o mercado projeta um dividend yield na casa de 5,67% e de 5,95%. Aí no caso do Banrisul, o mercado está projetando um dividend yield para 2022 de 9,49%, para 2023 de 10,64% e para 2024 11,5%. Para o Banco ABC, estão projetando 8,29%, 9,34% e 9,03%. E para o Banco Pan, 3,77%, 5,67% e 7,06%.
ok? Podemos ver aqui, depois eu vou mostrar aqui nos próximos slides, que eu fiz uma média entre esses dividend yields aqui, mas conseguimos ver claramente aqui que os melhores bancos nesse ponto aqui é o Banco Banrisul e o Banco ABC. Mas depois vamos ver com um pouquinho mais de detalhe. Agora, quais que são os controladores? O que acontece? O Banco BMG, ele tem o controle dele pulverizado entre vários controladores diferentes. Não tem aquele principal lá que define. Então, a distribuição de dividendos vai depender da opinião conjunta de todos esses controladores aí. São eles o BMG Participações SA, o Rivage Participações Limitada, o Água Boa Participações Limitada e o São Judas Tadeu Participações Limitada. Então acaba dependendo deles. Então acaba que a gente não tem toda aquela previsibilidade de que se eles vão decidir mesmo optar pelo banco pagar dividendos ou não. O Banco Banrisul nós temos um pouco mais de previsibilidade, porque o principal controlador é o governo do estado do Rio Grande do Sul. E como todo controlador do governo, ele tem dívidas. A maior parte dos governos tem dívidas. Então, para conseguir pagar essas dívidas e ao mesmo tempo conseguir dar benefícios para a sua população e vários outros pontos, eles acabam fazendo pressão para que as suas estatais distribuam uma boa parte dos seus lucros. Portanto, nesse ponto aqui, o Banco Banrisul acaba levando vantagem. No caso do Banco ABC, ele tem um controlador privado também, que é o Marsal Uruguay Holdings SA. Vai acabar dependendo dele também. Eu não estudei muito a fundo sobre essa holding aqui, mas vai depender dessa holding se ela é focada em receber dividendos ou não. E os principais controladores do Banco Pan é o BTG Pactual e o Banco Sistema SA. Também acaba dependendo deles. São sócios privados. Nesse caso aqui, o mais óbvio para mim acaba sendo o Banco Banrisul, pelo fato do controlador dele ser um governo estadual. Ou se tivesse algum banco aqui, como lá no outro vídeo que eu fiz há um tempo atrás dos bancões. O Banco do Brasil, ele é controlado por o governo federal. Então, em ambos esses casos aqui, acaba que uma empresa controlada pelo governo acaba sendo mais pressionada a distribuir uma parte maior dos seus lucros. É claro que isso pode gerar um maior risco também de ingerência estatal. Porque imagina que o governo está altamente endividado, está desesperado para receber renda e pagar suas dívidas. Ele pode obrigar o banco a pagar mais dividendos do que seria saudável lhe distribuir. Então, ao mesmo tempo que aqui a gente tem uma previsibilidade maior de fato ele distribuir mais dividendos, temos um risco também por trás disso. Aqui é a rentabilidade dos últimos 10 anos sem os dividendos, que nós podemos ver que dentre todos esses aqui, o Banco BMG é o único que está no negativo em termos de rentabilidade sem os dividendos. E o que mais rendeu foi o Banco Pan, com 141,27%. Mas se a gente colocar os dividendos, aí a coisa muda um pouco de figura. O Banco BMG, ele continua no negativo, mas daí o banco top 1 em questão de valorização mais dividendos se torna o Banco ABC, com 216% de rentabilidade, seguido do Banco Pan com 165% e depois o Banco Banrisul com 125%, ok? Agora, qual que foi o resultado de tudo isso? Bom, na parte da frequência de pagamento de dividendos, eu peguei o Banco Banrisul e o Banco ABC, porque eles são os bancos que distribuem com maior frequência, no caso, 5 anúncios por ano. Na parte de consistência de pagamentos, eu peguei o Banco ABC e o Banco Banrisul. O Banco ABC porque ele distribui já há 16 anos seguidos, sem falta nenhum, e o Banco Banrisul porque ele já distribui dividendos há 13 anos seguidos, sem falta nenhum desses anos. Os outros acabam tendo um histórico um pouco mais conturbado. Em questão de crescimento, os dividendos do Banrisul cresceram mais, em 12,89% ao ano, e os dividendos do Banco ABC em segundo lugar com 11,59%. Agora, em questão de yield médio histórico,
Em primeiro lugar ficou o Banco BMG com 6,78%, mas é claro que ele tem um histórico mais curto, mas pela visão desse filtro aqui, ele que tem o yield médio mais alto, então ele entrou nessa lista aqui. E em segundo lugar, o Banco Banrisul, com 6,3%. Aí em questão de maior payout, porque como eu falei, todos aqueles lá eu considero payouts saudáveis naquele patamar. É claro que pode ser feito uma análise um pouco mais aprofundada, mas para mim, abaixo de uns 80%, 90% ali, não é motivo para eu me preocupar muito com aquilo lá, ok? Então, uma vez que está no patamar de payout que não me gera muito medo, muito preocupação, aí eu considero o maior payout, que no caso foi do Banco BMG com 60,29% e em segundo lugar do Banrisul com 46,7%. Aí qual é o banco que tem o payout mínimo obrigatório mais alto? No caso aqui é o Banco Pan com 35%. Como nós vimos ano passado, todos os outros bancos dessa lista, eles possuem 25% como dividendo mínimo obrigatório, ok? Aí, em questão de projeções, numa média dessas projeções de dividend yield, o Banco Banrisul ficou em primeiro lugar com 10,54% de média e em segundo lugar o Banco ABC com 8,88%. Em questão de controladores, como eu falei lá no passado, o que eu acabo tendo mais previsibilidade que vai querer receber dividendos é o governo do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, eu elegi o Banco Banrisul. E aí, em questão de diferenças dos dividendos na rentabilidade final, aqui eu considerei aquele que os dividendos fez a maior diferença para a rentabilidade final. Portanto, o Banco Banrisul ficou em primeiro lugar, ou melhor, ficou em segundo, mas eu coloquei o Banco Banrisul e o Banco ABC aqui. O Banco Banrisul ficou em 96,2% e o Banco ABC ficou em 103,41%. Essa foi a diferença que os dividendos fizeram na rentabilidade final. Aí, a eleição final aqui, no caso, o Banrisul apareceu em 8 vezes, em todas aqueles pontos que eu considerei ali. O Banco Banrisul apareceu 8 vezes e o Banco ABC apareceu 5 vezes em todos aqueles pontos lá entre os eleitos. Portanto, acaba que, com base em todos esses pontos aqui, é provável que dentre esses 4 bancos médios, o Banrisul e o ABC acabam sendo os melhores para quem acaba investindo focando em dividendos, ok? Bom, esse vídeo aqui eu preciso avisar que ele não é uma recomendação de investimentos, ok? Eu trouxe todos esses dados aqui para auxiliar vocês na tomada de decisão. Mas a decisão final de investir ou não é por conta de vocês, ok? Eu não posso fazer recomendação alguma. Bom, se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal para continuar trazendo vídeos como esses. Se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo, alguma empresa que você gostaria de ver aqui, quais os bancos que você gostaria que eu avaliasse, ou quem sabe, alguma nova sugestão de vídeo, enfim... Se quiser deixar também algum elogio, alguma crítica construtiva, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e na medida do possível eu vou aplicar, adicionar aqui no canal, ok? Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, valeu!